Foi só uma massagem nos pés da vovó, mas a mão subiu onde não deveria. A noite estava fresca. O cheiro de comida caseira ainda pairava no ar, e Rafael estava sentado no chão aconchegante da sala, com a avó Dona Teresa na poltrona antiga, seu lugar favorito da casa. Os livros empoeirados nas estantes pareciam segredos guardados, enquanto a luz amarelada da lâmpada começava a criar sombras dançantes nas paredes. Tudo parecia normal, como qualquer outra noite. Ele começou a massagem nos pés dela, os dedos ágeis aliviando a tensão acumulada. Dona Teresa fechou os olhos, um sorriso nos lábios, como se a cada toque ela viajasse para outro lugar. "Ah, meu neto, você é um massagista de mão cheia", ela disse com risos, mas havia um calor no ar, algo que não se podia nomear. Rafael sentiu um aperto no peito. Não sabia se era apenas o carinho ou algo mais profundo. Enquanto a música suave da rádio tocava, seus dedos escorregaram levemente. Um toque impróprio, por um momento, parecendo sim. Dona Teresa desviou o olhar, seu rosto vermelho como o sol poente. O conforto da rotina cotidiana se dissipou, deixando apenas o desconforto palpável. Ela não era só a avó carinhosa, mas uma mulher com sentimentos confusos. Rafael sentiu um nó na garganta, a dúvida o consumindo. Ao amanhecer, Dona Teresa acordou decidida, a luz da manhã entrando pela janela, trazendo clareza, mas também confusão. "Preciso mudar isso", pensou, engolindo a angústia. A lembrança da noite anterior a atormentava. Mas como falar? O que dizer? A verdade ficou guardada em seu silêncio, cobrindo o coração com um véu de incerteza. Quando Rafael entrou no quarto mais tarde, sempre tão disposto a ajudá-la, o ar estava denso, cheio de não ditos. Ele esperava ouvir um pedido de ajuda, um convite para desatar os nós que se formaram entre eles. Mas Dona Teresa olhou para ele com um misto de ternura e medo. O que aconteceu na noite anterior flutuava entre eles como um fantasma. O coração de Rafael acelerou. O que diria? O que sentiria? O olhar de Dona Teresa buscava um impulso para revelar a verdade que a separava dele. Ato único, um simples encontro, mas a carga emocional pesava tanto quanto uma pedra. E assim, no silêncio cortante daquela manhã, a tensão crescia, como um fio prestes a romper. O que eles poderiam fazer, agora que aquele momento crescia no fundo da memória de ambos? O futuro, um mistério ainda a ser desvendado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a manhã se instalou, o silêncio pesado na sala parecia querer engolir tudo. O olhar de Dona Teresa ainda estava fixo em Rafael, mas era uma mistura de ternura e um abismo de sentimentos reprimidos. Ele ainda não tinha palavras, apenas hesitação, quando a porta da casa se abriu abruptamente. Sussurros de vento e folhas agitadas anunciaram um visitante inesperado. Era o filho de Dona Teresa, Carlos, que entra na sala como um fantasma do passado. O semblante sério, como se uma tempestade começasse a se formar. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, o olhar já fazendo perguntas que Rafael não sabia responder. Havia uma tensão elétrica no ar, como se a atmosfera pedisse explicações. "Carlos, começou Dona Teresa, mas as palavras escaparam dela. O que havia acontecido na noite anterior parecia um segredo petrificado entre eles, e agora a presença do filho era como um furacão prestes a arrastar tudo. Rafael estava paralisado. O que ele diria?
Como explicaria a linha que se tornava cada vez mais tênue entre carinho e algo mais? Carlos olhou para Rafael, e o olhar era penetrante. O que você fez? As palavras cortaram o ar como uma faca. O nó na garganta de Rafael se apertou. Ele queria gritar que nada havia acontecido, que tudo era normal. Mas as inseguranças começaram a gritar dentro dele. O que poderia esconder? Dona Teresa olhou para o filho e depois para Rafael, um misto de pavor e vergonha passando por seu rosto. E então aconteceu. Carlos tirou algo do bolso, uma carta amarelada, suas mãos tremendo. Você precisa saber disto. Ele estendeu o papel, mas o que estava escrito não era apenas uma nota qualquer. Rafael não conseguiu ver, mas a expressão de Dona Teresa mudou. O pânico tomou conta dela. Não, você não deveria ter feito isso. As palavras dela foram um grito abafado. Como se remexessem em algo que valia uma vida inteira de segredos. Carlos abriu a carta e começou a ler em voz alta, mas as palavras eram feitas de dor. Revelações sobre o passado, uma verdade sobre a relação de Dona Teresa com o pai de Rafael. Algo sombrio que transformava tudo o que eles conheciam. Famílias entrelaçadas por mentiras, segredos de traições e, de repente, Rafael não sabia mais quem ele era. Ele se sentiu um intruso em sua própria história. Você não deveria ter vindo aqui. Não agora. Dona Teresa estava em pé, os olhos marejados de lágrimas. A sala parecia girar ao redor de Rafael. O ar denso o oprimia. Ele tentou entender. Era isso o que criava aquele sentimento confuso que o havia prendido na massagem dos pés. Um amor distorcido entre eles como uma sombra. O que ele não sabia poderia destruir tudo. Vocês não entenderam? A voz de Carlos elevou-se, carregada de reprovação. Ele olhou para Dona Teresa, depois para Rafael. A realidade é que somos todos prisioneiros de um passado que nunca deixamos para trás. O silêncio cortante tomou a sala, a tensão pulsando em cada canto. As palavras de Carlos ecoavam como um sino. O que significava tudo isso? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem era cruel. Enquanto os dois trocavam olhares descompassados, algo finalmente se rompeu. Foi como um vidrinho quebrado. Um caos de sentimentos inconfessáveis. A verdade não era apenas sobre uma massagem nos pés da avó. Era algo muito mais profundo, mais sombrio. Agora, Rafael olhou para Dona Teresa, esperando que as respostas viessem nos olhos dela. Mas o que viu foi só silêncio, um abismo de dúvidas e medos. O que ele havia descoberto mudaria tudo, e com isso, cada passo adiante seria incerto. Ele se deu conta de que o passado nunca morre, apenas aguarda. E o futuro? O futuro agora parecia um mistério completamente diferente. Não é apenas uma carta. Era um desastre esperando para acontecer. A tensão na sala crescia a cada palavra que Carlos lia. A verdade que ele desnudava era pior do que qualquer um poderia imaginar. Rafael sentia o chão se abrir sob seus pés. As revelações não eram apenas sobre Dona Teresa, mas sobre sua própria vida, seu passado. Quem nasce com um pai que não conhece, Carlos leu em voz alta, o olhar enigmático e furioso. E um avô que se foi antes do nascimento. Seu pai, aquele que você idolatrava, não é quem você pensa que é. Dona Teresa estava com outro homem, alguém que não era seu avô. O ar se tornou espesso. Rafael olhou para Dona Teresa, seu rosto uma máscara de pânico e dor. Ele sentiu seu coração acelerar, cada batida um lembrete do caos que se desenrolava à sua frente. A expressão de sua avó dizia tudo: medo, arrependimento, amor. Mas ao mesmo tempo, havia algo como uma bravura adormecida em seu olhar. Você não pode estar falando sério. Rafael finalmente encontrou sua voz. Mas soou mais como um grito. Isso pode ser uma piada. Meus pais sempre disseram que...
As palavras trancaram-se em sua garganta. Não são só palavras, Rafael. Carlos gritou, a frustração o dominando. O que você conhece como verdade é uma farsa. Ele avançou, passando a carta de forma abrupta para Dona Teresa. As mãos dela tremiam ao segurá-la, mas em vez de ler, os olhos dela estavam vidrados em Carlos. Você não deveria ter feito isso, disse ela, cada sílaba pesada como chumbo. O tom de sua voz ressoava um pedido de desculpas, um lamento por segredos que finalmente estavam vindo à tona. Dona Teresa, em meio à turbulência, sussurrou uma frase que arrepiou Rafael. É verdade, mas não é tudo. Tem mais coisas que você não sabe. Mais coisas. Seu olhar se distanciou como se estivesse presa em uma memória distante. O coração de Rafael disparou. Mais coisas? O que mais pode haver? Ele estava em transe, uma mistura de curiosidade e terror. A sala parecia desvanecer ao seu redor. Carlos, com um olhar decidido, virou-se para a mãe. Essa é a sua chance, mãe. Revela tudo, para ele, para nós dois. A pressão na sala se intensificava, uma tempestade prestes a se formar. Dona Teresa hesitou, mas a necessidade de ser honesta finalmente superou o medo. Ela respirou fundo, a boca secando. O homem que você não conhece. Ele não apenas me amava. Rafael, ele era o verdadeiro pai do seu pai. E o que você descobre agora é que seu pai namorou alguém que você deveria considerar sua irmã. A revelação atingiu como um soco no estômago. Rafael ficou paralisado, o coração na boca. Ele olhou para Carlos, depois para Dona Teresa, a mente a mil. Você está dizendo que nós... Sim, gritou Carlos. O homem que você pensou ser seu avô não é quem você pensou. Essa família que você sempre conheceu é um emaranhado de segredos e mentiras. A sala girou. Era como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo de seus pés. Tudo que Rafael conhecia, toda a sua vida, estava mudando numa fração de segundos. E a ideia de que a sua avó e ele compartilhavam mais do que amor, de que havia uma linha de sangue que poderia torná-los estranhos, era devastadora. De repente, o celular de Carlos tocou, interrompendo o momento. A tela brilhava, em contraste com o clima carregado da sala. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou drasticamente. Não era apenas uma chamada normal. Algo estava errado. Muito errado. Rafael viu a palidez no rosto do tio e a tensão aumentou. É o Benjamin. Ele sabe algo sobre o passado, algo que pode mudar tudo outra vez. E com isso, a realidade distorcida de Rafael se despedaçou completamente. Ele não havia apenas descoberto segredos. Agora o futuro que parecia tão claro estava ameaçado por mais mistérios e revelações que sua mente não conseguia processar. Benjamin? O que ele sabe? Foi tudo o que conseguiu perguntar, enquanto o ar ao seu redor parecia vibrar com a imprevisibilidade do que estava prestes a acontecer. A tensão estava em alta. O celular de Carlos vibrava na palma da mão, a ansiedade estampada em seu rosto. Enquanto a mensagem brilhou na tela, Rafael sentia como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Carlos olhou para Dona Teresa, a preocupação misturada à urgência. É o Benjamin, disse ele, a voz embargada. Ele sabe que você está aqui, mãe, e está perguntando sobre a verdade. A sala pareceu congelar. A revelação ganhou um peso ainda maior. Rafael estava perdido. Benjamin? Quem era ele? A agitação na mente de Rafael era palpável. Ele sentia um nó na garganta, um aperto no peito, enquanto a pressão aumentava. Quem é esse Benjamin? Perguntou Rafael, a voz tremendo. O que ele sabe? Carlos respirou fundo, tentando se recompor. Benjamin é seu meio-irmão, ele revelou, as palavras saindo num sussurro carregado de peso. Ele não é só um nome do passado. Ele é parte da você, Rafael. Parte da nossa história.
Uma história que nunca foi completamente contada. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Rafael não conseguia processar a informação. Benjamin? Seu meio-irmão? O que isso significava? Ele olhou para Dona Teresa, buscando respostas, mas o olhar dela estava distante, perdido em memórias não ditas. Isso não pode ser verdade, gritou Rafael, a frustração transbordando. Se isso é verdade, então, quem eu sou? O que mais não sei sobre minha própria família? E antes que alguém pudesse responder, o celular de Carlos tocou novamente. Ele atendeu, com um semblante tenso. A conversa demorou mais do que o esperado, e Rafael sentiu o coração disparar, enquanto os segundos se arrastavam. Carlos terminou a chamada. A palidez em seu rosto era alarmante. Benjamin, ele está vindo. Ele quer saber por que não lhe dissemos a verdade antes. Está vindo? A incredulidade preenchia a voz de Dona Teresa. Carlos, não podemos deixá-lo entrar. O que ele poderá fazer? O nervosismo subiu um nível. A porta da sala estava trancada, mas a sensação de que algo estava prestes a estourar fez tudo parecer instável. Rafael não sabia se queria ver Benjamin, ou se aquilo apenas aumentaria o caos que já se instalara. Ele tem o direito de saber, Carlos retrucou, a voz firme. Assim como você, Rafael. Esta é a sua vida, e estamos apenas arrastando. O que mais você quer esconder, mãe? Dona Teresa estava em choque. Suas mãos tremiam, e a expressão dela oscilava entre medo e determinação. Não posso deixar isso acontecer, não agora, ela exclamou, lágrimas escorrendo pelo rosto. E então, como se seguido por uma orquestra de desespero, a campainha da porta soou. Um toque, depois outro. O som reverberava como um tambor na mente de Rafael. O coração dele estava na boca. O que significava a chegada dele? Benjamin, aquele que poderia transformar tudo em um furacão de verdades nunca ditas. Ele chegou, sussurrou Carlos, o olhar fixo na porta como se pudesse prever o que estava por vir. Rafael trocou olhares entre sua avó e Carlos, um reconhecimento de que nada seria como antes. Todos ali estavam a ponto de descobrir que o passado os perseguia e que cada segredo poderia fazer desmoronar não só a dinâmica familiar, mas também a imagem que tinham de si mesmos. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura imponente de pé no limiar. A luz da manhã iluminou o rosto de Benjamin, mas os olhos dele estavam fixos no vazio, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. E neste momento, Rafael percebeu que aquela revelação não só mudaria seu relacionamento com Dona Teresa e Carlos, mas também arrancaria o véu que cobria sua própria identidade. Estamos prontos para enfrentar isso? Rafael se perguntou. Embora a porta se abriu lentamente, revelando Benjamin, mas sua expressão era diferente do que Rafael esperava. Algo entre determinação e desespero pairava ao redor dele. Era como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. As palavras falharam. O que todos esperavam ouvir? O que aconteceria a seguir? Benjamin entrou com um passo firme, mas a certeza no olhar dele vacilava. Eu não sou só seu meio-irmão, disse ele, quebrando o silêncio como se fosse vidro. Eu sou muito mais do que isso. As paredes pareciam fechar ao redor, e o coração de Rafael disparou. O que você quer dizer? A voz dele saiu num sussurro entrecortado, cada sílaba carregada de tensão. Benjamin olhou para Dona Teresa, que agora estava pálida como uma folha de papel. Aqui está a verdade que todos vocês esconderam de mim. Meu pai não é apenas um homem do passado. Ele é o motivo pelo qual trouxe toda essa confusão. E por que vocês nunca foram claros? O ar ficou tenso. Carlos, que estava ao lado, estreitou os olhos. Que confusão! O que você está dizendo, Benjamin? Eu sei que meu pai eram amigos íntimos de vocês. E mais importante, eu sei quem ele realmente é. A voz de Benjamin ecoou na sala, e a revelação começou a desmoronar as camadas de segredos.
Todas essas mentiras. Isso leva a um caminho onde, no fundo, somos mais interligados do que vocês imaginam. Os olhos de Dona Teresa estavam cheios de lágrimas. Você não pode dizer isso. Você não sabe o que está dizendo. Seu tom era de desespero. Eu sei que meu pai não era apenas um amigo. Ele era mais do que isso. Benjamin avançou, o olhar fixo em Rafael. O que você não sabe é que ele se envolveu com sua mãe. E o seu pai, ele não é quem você pensa que é, Rafael. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Rafael sentiu como se uma avalanche de verdades havia caído sobre ele. O que está acontecendo? Perguntou, a voz falhando. Benjamin respirou fundo. A verdade é que nós somos irmãos, não apenas por parte de pai. Você e eu compartilhamos o mesmo sangue. Meu pai é seu pai biológico. Uma onda de choque atravessou a sala, como um relâmpago, cortando o céu escuro. Rafael mal conseguiu processar as palavras. Não era apenas um meio-irmão. Ele havia se transformado na peça central de uma história muito maior. Seu mundo começou a girar. Ele olhou para Dona Teresa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, a dor dela refletindo sua própria confusão. Isso não pode ser verdade! Rafael gritou, a raiva se misturando à dor. Você está mentindo! É tudo uma mentira! Mas o olhar de Benjamin era firme. Não sou eu quem fala. São os segredos que vocês guardaram. A verdade está aqui, exposta diante de nós. Rafael queria gritar, mas a verdade era como uma sombra na sala, uma presença que os envolvia. Dona Teresa começou a chorar mais intensamente. Desculpe, meu filho. Ela sussurrou, a voz tremenda, enquanto o peso da revelação se agravava. Eu esperei tanto tempo para falar. Medo me paralisou. Carlos se moveu. A expressão dele uma mistura de pavor e raiva. Por que você não contou antes? Que tipo de família vive assim? A sala estava cheia de vozes entrecortadas e lágrimas. A tensão crescia como um balão prestes a estourar. Rafael se sentia perdido. Ele queria entender, mas as emoções eram avassaladoras. O que significava tudo isso? Irmãos? Mentiras? Segredos? Então, como se uma cortina tivesse se levantado, Benjamin apontou um dedo acusador. E tem mais. O motivo pelo qual seu pai não teve a chance de ser quem deveria. Esse jogo de mentiras não vai acabar aqui. Nós temos um pai que deseja se revelar, e ele está vindo. Rafael ficou paralisado. O que mais poderia acontecer? O que significava a chegada desse pai que havia sido negado? A sensação de pânico subiu pelo estômago dele, enquanto o futuro se tornava mais nebuloso a cada momento. Quem era esse homem que poderia mudar tudo novamente? O que vamos fazer agora? Murmúrio tremido escapou dos lábios de Dona Teresa, enquanto Rafael encarava o abismo de incertezas que se abria diante dele. E a campainha soou novamente, como uma sinfonia de mistérios prontos para serem desvendados. O caos estava apenas começando. A campainha soou novamente, e a tensão na sala era palpável. Os olhares se fixaram na porta, cada pessoa esperando que o tempo congelasse. Benjamin, de pé, parecia hesitar, os olhos fixos na família acontecida. Rafael estava paralisado. Ele mal conseguia respirar. A revelação ainda pulsava em sua mente. A ideia de que eles eram irmãos, entrelaçados por segredos obscuros. Poucos segundos depois, a porta se abriu. Mas ao invés de entrada triunfal, outro conhecido se revelou. Era Pedro, um amigo de infância de Rafael, que estava de visita. Ele entrou sorrindo, mas ao notar a atmosfera carregada, seu sorriso rapidamente se dissolve. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando de Dona Teresa para Carlos e depois para Benjamin. Você não deveria estar aqui, Carlos exclamou.
vendo a tranquilidade de Pedro se transformar em confusão. A sala virou um campo de batalha. As palavras se misturavam em gritos e murmúrios, todos tentando se explicar. Eu só vim ver o que estava rolando, Pedro respondeu, levantando as mãos em um gesto de paz. Mas nesse momento, algo se quebrou ao fundo da sala. Um barulho estrondoso, como se algo de valor tivesse caído. Todos olharam, e os olhos de Rafael se arregalaram quando ele viu a estante de livros se desmoronando. Um dicionário pesado se soltando e atingindo Pedro. O impacto espalhou o pânico. Ele caiu, segurando a cabeça. O silêncio imperou por um segundo, depois o grito de Dona Teresa cortou o ar. Pedro! Ela correu até ele, e o relógio parecia parar para refletir a gravidade do que tinha acontecido. A tensão se transformou em um frenesi. Carlos se agachou, tentando verificar se Pedro estava bem, mas o pânico na sala tomou conta. Rafael sentia o estômago revirar. Está tudo bem, não é? A voz dele tremia enquanto ele tentava se aproximar. Ele não responde, Carlos gritou. O rosto dele estava pálido, e ele parecia prestes a entrar em colapso. A adrenalina começava a invadir Rafael, cada célula dele gritando para agir. Nós precisamos chamar uma ambulância. Benjamin levantou-se, a expressão em choque. O que é que está acontecendo? Eu estava bem. A tensão aumentava, e os rostos se tornaram máscara de horror. E então, como um relâmpago, Pedro abriu os olhos. Ele pareceu um pouco confuso, mas logo se endireitou. Estou bem, ele disse, embora a dor estivesse evidente. Mas havia um brilho diferente em seu olhar, uma intensidade que não havia antes. Rafael piscou, confuso. Como assim você está bem? Você levou uma pancada na cabeça. A frustração explodiu em suas palavras. A atenção se voltava para Pedro, que agora tinha uma expressão séria, quase sombria. Esperem, ele disse. Eu não sou só seu amigo, Rafael. Eu sei mais do que você imagina. Um calafrio percorreu a sala. O que você quer dizer? A voz de Rafael veio em um sussurro tenso. A revelação flutuava no ar, uma dúvida que poderia mudar tudo. Eu sempre estive por aqui observando, sabendo. O que aconteceu na sua família? Pedro começou, olhando em volta. Os segredos que todos guardam não são só seus, também são meus. A sensação de traição, confusão e medo se intensificaram. Carlos parecia estar enraizado ao chão. Dona Teresa não conseguiu conter as lágrimas e Benjamin apenas olhava perplexo. Como você ousa, Pedro? O que você sabe? Carlos perguntou, o tom de acusação leve, mas crescente. E se eu disser que eu sou o filho daquela relação que sua mãe teve com seu pai? As palavras de Pedro foram como uma bomba atômica na sala. Rafael sentiu o mundo ruindo sob seus pés. Ele aguardava um ataque de riso, mas ao contrário disso, Pedro parecia sério de uma maneira que não poderia ser contestada. Os olhares se multiplicaram, a confusão e o choque estourando como fogos de artifício. Rafael não sabia como reagir, sentindo um nó na garganta maior do que nunca. O que ele realmente conhecia? Agora, a tempestade estava se formando com um novo aliado. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam mais. O que a verdade real sobre sua família realmente escondia? E quem eram suas verdadeiras lealdades? Enquanto Rafael lutava para entender essa nova realidade, percebeu que estava diante de uma encruzilhada, onde a próxima escolha poderia não apenas desvelar segredos, mas reescrever tudo o que pensava saber sobre si e seus laços familiares. A sala estava em choque. Pedro continuava a encarar todos com um olhar intenso, como se as palavras que acabara de proferir fossem explosivos prestes a detonar. Eu sou filho daquela relação que sua mãe teve com seu pai. E no momento em que ele disse isso,
A realidade de Rafael ficou turva, como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Rafael sentiu um giro no estômago. O que você está dizendo? Que sua mãe era amante do meu pai? Sua voz era um misto de incredulidade e raiva. As emoções fervilhavam como lava prestes a jorrar. Ele olhou para Dona Teresa, que agora estava pálida, segurando a cabeça como se tentasse bloquear uma dor insuportável. Você não entendeu, não é só isso, disse Pedro, os olhos brilhando de uma verdade que todos estavam relutantes em aceitar. A relação do seu pai com minha mãe começou muito antes de você existir. Ele a amava, e ela sempre soube. Nós sempre soubemos. O ar parecia mais denso, como se todos estivessem inalando a tensão. Não, você está mentindo. Carlos se levantou, a voz alta e firme, mas havia um tremor que não conseguia esconder. Essa é uma grande mentira, Pedro. Nós éramos uma família, e você não faz parte disso. Pedro avançou um passo, o olhar fixo em Carlos. Você precisa entender que somos todos parte dessa teia de mentiras. E é hora de desenrolar tudo isso, porque eu não sou o único que tem segredos. Ele respirou fundo, como se preparasse para algo ainda mais chocante. Eu fui alertado que alguém está chegando. Alguém que pode revelar mais sobre o que realmente aconteceu. Os olhares se cruzaram e a inquietação tomou conta do ambiente novamente. Quem está vindo? Rafael perguntou, a voz baixa, mas a ansiedade crescendo. Era como se o ar estivesse carregado de relâmpagos prestes a estourar. Um investigador, Pedro respondeu, o rosto sério e enigmático. Alguém que conhece os segredos da nossa família muito melhor do que nós mesmos. Spotlights de preocupação passaram pelo rosto de Dona Teresa, que começou a tremer ligeiramente. O que você quer dizer com isso? O que esse investigador sabe? Ele sabe sobre a ligação entre você e meu pai, Pedro disse, e cada palavra parecia reverberar nas paredes da sala. E sobre o seu passado, Dona Teresa. Segredos que podem destruir tudo. Nesse momento, surgiu um barulho do lado de fora. A batida urgente na porta parecia um sinal de que a tempestade já estava a caminho. Rafael olhou para a porta, os músculos tensos, a adrenalina subindo. A campainha tocou novamente e ele se aproximou, hesitante. Seus dedos tremiam enquanto alcançavam a maçaneta. Aquele momento tinha um peso que era quase palpável. E quando abriu a porta, a visão que se apresentou fez seu coração parar. Um homem alto, de cabelos grisalhos e um olhar penetrante, estava parado lá, drenando toda a cor da face de Rafael. Rafael, precisamos conversar, o homem disse, a voz seca e cheia de um conhecimento que pulsava no ar. Sou o investigador. Estou aqui para falar sobre sua verdadeira herança. Um choque de realidade. Rafael olhou para dentro da sala, onde Carlos e Dona Teresa estavam estáticos, o pânico refletindo em seus olhos. O que esse homem sabia? Quem realmente era ele? A tensão flutuava, como uma espiral de incertezas. O passado estava voltando, e agora não havia mais como escapar. Oh não, não agora! Murmurou Dona Teresa, a expressão de horror estampada em seu rosto. Rafael sentiu um nó apertando cada vez mais sua garganta. O que mais estava escondido neste labirinto de mentiras? A cada situação, uma nova revelação surgia, e a ideia de um passado esquecido começou a se reorganizar, se levantando das sombras. O homem à porta olhou de volta para Rafael, seu olhar intenso. Você acompanha o que quer saber? Ou preferirá viver na escuridão do desconsolo? O mundo parecia se fechar ao redor de Rafael. Ele estava cercado por verdades e mentiras, e a única saída estava diante dele. Enquanto olhava em volta, percebeu que a batalha não estava apenas começando, mas que poderia reescrever tudo o que ele conhecia sobre sua vida. Vamos, o que você está esperando? O investigador insistiu, um brilho de determinação e mistério nos olhos.
Como se um novo cenário estivesse se desenrolando, a sala estava prestes a ser arrastada por um vendaval que poderia levar todos os seus segredos. A verdade se aproximava, e Rafael teve certeza de que nada jamais seria o mesmo depois daquela noite. A porta se abriu lentamente. "Preciso conversar com você", ele disse, a voz grave e decidida. Mas a tensão na sala já estava quase insuportável. As palavras de Pedro sobre serem irmãos ainda ecoavam na mente de todos. A última coisa que Rafael esperava era mais um segredo. "Quem é você realmente?" A voz de Dona Teresa tremia, um misto de medo e firmeza. O investigador olhou para ela, seus olhos profundos revelando uma história que ainda estava por vir. Ele deu um passo à frente. A expressão seria: "Meu nome é Ricardo. Sou investigador particular. E estou aqui porque a verdade não pode mais permanecer oculta." Um silêncio pesado tomou conta, e o ambiente parecia vibrar com a intensidade da declaração. Rafael trocou olhares nervosos com Carlos e Pedro, tentando entender o que estava por vir. "Você sabe sobre a relação entre minha mãe e o pai de Rafael?" Ricardo continuou, e as palavras atingiram todos como uma onda. Dona Teresa tinha seu olhar fixo. O pânico crescia em seu rosto. "É por isso que estou aqui. Não se trata apenas de vocês. Meu trabalho se conecta à vida de todos aqui." A tensão se intensificou e Rafael sentiu como se os elementos estivessem conspirando contra eles. "Que você quer dizer?" ele perguntou, a voz firme. Apesar do turbilhão de emoções, Ricardo hesitou, mas havia um peso em suas palavras que não podia ser ignorado. "Descobri algo que muda tudo." Ele puxou uma pasta de documentos. Dentro dessa pasta, há informações sobre um erro que seu pai cometeu, um segredo que poderá devastar a família de vocês. Os olhos de Dona Teresa se arregalaram, e ela começou a balbuciar. Não, não é possível." A sala estava cheia de incertezas, e Rafael sentiu como se estivesse à beira de uma catástrofe. Ricardo folheou os papéis, e então olhou diretamente nos olhos de Rafael. "Você precisa entender que seu pai não é o homem que você sempre pensou. Ele nunca foi apenas um amigo da sua mãe." "Chega!" Carlos gritou, não conseguindo mais aguentar a pressão. "Você está nos confundindo. O que você pode ter para nos dizer que não sabemos? Isso não faz sentido." Mas Ricardo continuou, impassível. "Seu pai, Rafael, foi mais do que um amante para Dona Teresa. Ele era casado e tinha uma vida que você desconhece. O que você precisa saber é que muitos dos que estão aqui hoje não são quem dizem ser." As palavras de Ricardo foram como um soco no estômago de todos. Rafael olhou ao redor, a dor e o desespero refletidos no rosto de cada um. Ele queria acreditar que tudo era uma mentira, que esse homem não tinha poder sobre eles. "Você está dizendo que meu pai, ele teve outra família e que eu sou parte de um jogo que nunca pedi para jogar?" A voz de Rafael tremia. O nó na garganta se tornava insuportável. "Exatamente", disse Ricardo, como se finalmente tivesse tirado um peso de suas costas. "E isso muda tudo. A verdade é que seu legado está manchado por mentiras, e você precisa decidir como quer seguir a partir disso." No fundo da sala, algo começou a se agitar. O telefone de Ricardo vibrou, e ao olhar para a tela, seu rosto empalideceu. "Não, não pode ser." As palavras escaparam de sua boca enquanto o clima de inquietude aumentava na sala. "Quem é? O que está acontecendo?" Dona Teresa perguntou, seu olhar ansioso fixo no investigador. O silêncio preenchia o espaço até que Ricardo olhou de volta para eles. Seu rosto agora uma máscara de surpresa e choque. "É a polícia", ele gaguejou. "Eles descobriram algo relacionado aos arquivos que estou revisando. Alguém está prestes a ser preso, e pode muito bem ser alguém que vocês conhecem." A sala pareceu girar.
A tensão havia atingido seu ponto máximo. Agora não era apenas uma questão de segredos familiares, mas de liberdade e justiça. O que mais poderia surgir daquelas revelações? E quem mais estaria envolvido? O futuro agora parecia mais nebuloso do que nunca. O que viria a seguir poderia desmantelar não apenas os relacionamentos, mas toda a narrativa que eles acreditavam ser verdadeira. E com isso, a única certeza que Rafael tinha era que a vida jamais voltaria a ser como antes. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a romper. O olhar de Ricardo estava fixo em Dona Teresa, e todos esperavam uma explosão de emoções. O telefone vibrando na sua mão parecia um aviso de que tudo estava prestes a mudar de novo. "É a polícia", ele repetiu, sem conseguir esconder a indignação. Dona Teresa começou a tremer, seus lábios pálidos como se tivesse visto um fantasma. "O que eles querem?" A voz dela era um sussurro, cheia de medo. O clima de tensão era tão denso que quase podíamos tocá-lo. Rafael olhou para Pedro, que ainda parecia atordoado. Todos na sala estavam à beira de um colapso emocional. Eles descobriram algo sobre seus arquivos e podem ter algumas respostas que talvez vocês estejam surpresos em ouvir. Ricardo disse, os olhos fixos em todos os presentes, incluindo a verdade sobre uma morte que foi um acidente, mas que pode ter sido um crime. O silêncio tomou conta da sala. As palavras viraram meros ecos no ar. Rafael sentiu o estômago dar um nó. "Morte? Que tipo de morte?" perguntou a voz tensa. "Quem morreu?" Ricardo hesitou um segundo, como se ponderasse a melhor forma de revelar algo que já estava no ar. "A morte de um homem que estava diretamente ligado à história de vocês. Um homem que nenhum de vocês conheceu. O irmão da Dona Teresa." Um vento frio pareceu atravessar a sala. Rafael olhou para Dona Teresa e a cor em seu rosto desbotou ainda mais. "Meu irmão? Isso é loucura!" Ela olhou para Carlos, buscando apoio. "Ele morreu há muitos anos, numa briga. Isso foi um acidente." "Não foi um acidente", insistiu Ricardo, tomando um passo à frente. "E a verdadeira razão pela qual todos estão aqui neste momento é porque há segredos que ainda não vieram à tona. Segredos que giram em torno de uma traição." Sua voz estava carregada de uma certa urgência, como um vento cortante que gelava cada um. "Traição?" Carlos replicou com incredulidade. "Do que você está falando? Estou farto de mentiras." Ricardo respirou fundo. Loucuras aconteciam naquele tempo. E o que direi agora vai mudar a forma como todos vocês se verão. O homem que morreu, ele estava prestes a expor sua relação com a família de Rafael. Rafael olhou para Pedro, seus olhos refletindo a confusão e o medo. "Isso não faz sentido. Meu pai esteve sempre ao meu lado. Como ele poderia estar envolvido em alguma coisa dessa natureza?" A raiva subiu como fumaça. Então uma batida diferente ecoou na porta. Era firme, decidida. O investigador olhou para Rafael e Carlos, e antes que eles pudessem reagir, ele foi até a porta. "É agora", disse ele com a voz trêmula. "Preparem-se." A porta se abriu com um estalo, revelando a figura de um homem alto, em posição decidida. "Oliver, você finalmente chegou. Eu estava esperando por você", Ricardo disse, sua voz um pouco mais firme. "Ricardo, precisamos ir direto ao ponto", Oliver disse, sua voz não permitindo qualquer dúvida. Ele olhou para todos na sala, um olhar que parecia penetrar em suas almas. "Viemos aqui para esclarecer uma série de eventos não resolvidos. E estou aqui para ajudar você a encarar os fantasmas." "O que você sabe?" Rafael perguntou, o coração batendo acelerado. Ele sabia que algo terrível estava prestes a ser revelado. "Você tem que entender que não é só um irmão perdido que está envolvido. É uma história que liga todas as suas vidas a um grande segredo: a traição de seu pai. Ele não apenas fez escolhas erradas,
mas está diretamente envolvido em um acobertamento que levou a incidentes fatais. A voz de Oliver ressoou. Tudo parou. Rafael sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ele olhou para Dona Teresa, que estava pálida, quase sem vida. O nó na garganta tornou-se insuportável. Morte, traição. O que mais você está escondendo? Ele perguntou, a voz quebrada. E então, como se o tempo tivesse congelado, Oliver olhou fixamente para Rafael. Você não é apenas o neto de Dona Teresa. Você é também parte de algo muito maior, mais complexo do que todos aqui podem compreender. Você foi o alvo de um plano que começou muito antes de você nascer. Como assim? A voz de Rafael era um misto de dúvida e pânico. Sim, um plano que envolve não só seu pai, mas a verdade obscura de quem realmente era seu avô. É hora de revelar tudo. Um segredo que mudou vidas e que, se não for exposto agora, poderá causar mais dor do que já causou. Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O peso da revelação estava prestes a desferir um golpe mortal. O espaço na sala, que antes era uma confusão, agora se tornara um círculo de desespero. O que mais poderia ser escondido? A única coisa que ele sabia era que o futuro estava prestes a ser não apenas incerto, mas completamente transformado. Um mistério ainda mais profundo estava prestes a emergir, e com isso, cada um teria que decidir de que lado realmente estava. O clima na sala estava elétrico. O investigador Ricardo tinha trazido uma carga de verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. O olhar tenso de Dona Teresa encontrava-se com o de cada membro da família, e a sala parecia um trem prestes a descarrilar. Essa traição não é só um erro do passado, ela ecoa através de gerações, Ricardo disse, sua voz carregada de um peso que esse. Rafael sentia um nó na garganta. A cada palavra, um pedaço de sua vida que tinha segurança se desmoronava. Mas por que agora? O que mais está por vir? Questionou, sentindo o desespero crescer. O chão sob seus pés parecia um labirinto, e ele não sabia mais onde estava. Porque é hora de a verdade vir à tona, Oliver acrescentou. A polícia não está aqui apenas por acaso. Eles têm provas que vão expor tudo o que aconteceu e ligar todos os pontos que vocês deixaram no escuro. A tensão aumentava e não havia como reverter. A porta se abriu novamente e um policial entrou, com uma expressão grave. Precisamos que todos colaborem. Há um motivo para estarmos aqui. Precisamos esclarecer as relações de todos com a investigação de morte que ocorreu anos atrás. E isso pode incluir os senhores, disse o oficial. A atmosfera ficou opressiva. Carlos, que estava pálido, sentiu a necessidade de defender a família. A reunião de hoje é apenas um mal-entendido. Ninguém daqui está envolvido em qualquer crime, protestou. Infelizmente, esse mal-entendido pode ter custado vidas, o policial retrucou, e a sala parecia prender a respiração. Um silêncio carregado de acusações. Dona Teresa estava perdendo a compostura. A culpa não é minha. Eu fiz o que fiz para proteger minha família. Ela gritou, lágrimas escorrendo. Rafael observou, dolorido. Ele sabia que aquela mulher não era uma criminosa. Ela era apenas uma avó tentando manter os laços da família unidos. E quem eram eles? Os que morreram? O que mais você esconde? Rafael perguntou, o coração batendo forte. Não é sobre esconder, é sobre proteger, ela retrucou. Mas as palavras dela soavam vazias. O passado tinha voltado para cobrar. Benjamin, o meio-irmão, interrompeu. E se a verdade for que todos nós fazemos parte da mesma história, parte de algo muito maior e mais sombrio. A conversa ficou mais intensa, os sentimentos mais expostos. Rafael olhou para Ricardo, esperando alguma solução. Precisamos encontrar um jeito de unir isso, falar abertamente. Para se libertar do passado, é preciso coragem, disse Ricardo.
sua voz mais calma agora. E naquele momento, Rafael tomou a decisão. Ele respirou fundo e disse: "Vamos juntos. Vamos colocar tudo isso na mesa. Se não fizermos isso agora, o futuro será um pesadelo para todos nós." O policial olhou para o grupo, esperando que o que tinha que ser revelado fosse feito de forma responsável. Então Dona Teresa, com voz tremida, começou a contar sua história. Os segredos começaram a vir à tona, a verdade se desenrolando em uma batalha emocional que unia todos ali, formando uma nova história, livre da culpa. Com o tempo passando e a conversa fluindo, a sala se transformou. Cada um compartilhava seu lado da história, libertando-se do peso que carregavam. Lágrimas, risos e desabafos se misturavam. Era o início de um novo amanhã, onde todos poderiam ser honestos. Eventualmente, o silêncio passou a ser um espaço seguro. Quando as palavras pararam de fluir, todos parecia mais leve, e Rafael olhou ao redor, percebendo que a jornada estava apenas começando. A carga de segredos tinha sido substituída por uma esperança renovada, e ali, em meio à confusão, eles perceberam que o laço feito por amor poderia curar, se permitidos. E antes de se afastarem, Rafael se virou para o grupo. "Só quero que vocês saibam que a verdade é nossa liberdade. Nunca mais voltemos às sombras. Este é um novo começo." Ele olhou nos olhos de sua avó, de seu meio-irmão e de cada um ali. Eles sorriam, aliviados e transformados. Estava claro que, apesar de tudo, todos tinham um futuro se olhassem um para o outro. E enquanto as luzes começavam a se apagar naquela sala, a sensação de um recomeço pairava no ar, como uma nova brisa cheia de promessas não ditas. Agora, se você chegou até aqui e sentiu a intensidade de cada revelação, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e me ajuda muito. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você achou. Tem que compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.